Ok, Adeildo, muito bem-vindo, Adeildo. Olá, boa tarde, tudo bem aí, Vitor, Andréa, todos os que estão nos acompanhando aí, que alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa, Adeildo, e quero que você fique muito à vontade no palco, o tempo é teu. Valeu, valeu. Boa palestra. Bom, eu vim aqui para falar sobre benchmarkings preguiçosos, e cultura organizacional é um tema que eu sou apaixonado. E nenhuma palestra ou fala sobre cultura organizacional começa bem se não tiver um slide do Peter Drucker que diz o seguinte, assim, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Se você já ouviu palestras ou já assistiu palestras sobre cultura organizacional, você já deve ter visto esse slide. A cultura engole a estratégia no café da manhã. O que uma boa parte das pessoas esquece é que esse mesmo Drucker, né, um papa, um guru da gestão moderna, disse também que boas empresas ou empresas inovadoras, empresas que são líderes em seus segmentos, jamais conseguem isso a partir de benchmarkings. Então, o Drucker dizia o seguinte, empresas que abusam de benchmarking são fadadas a viver a mediocridade. E hoje, o que eu vejo no mercado é um consumo, uma utilização excessiva de benchmarks. E é por isso que eu trouxe esse tema para a nossa discussão, a cultura organizacional e os benchmarkings preguiçosos. Cultura na história social sempre veio do povo. Já viveram no planeta Terra cerca de 107 bilhões de pessoas. É gente para arrebentar, é muita gente. Desde os druidas até os calvinistas, capitalistas, Idade Média, Oriente, Ocidente, Rota das Índias. Cara, esse mundo já viveu muita coisa. E muita coisa se traduz em cultura. E durante a história, a gente sempre acreditou e a gente foi testemunha de que a cultura nasce da relação entre o povo, isso não é organizado ou não tem gestão, isso surge da relação entre as pessoas. Até que a gente foi apresentado a gestão moderna, mais especificamente a gestão de recursos humanos. A gente descobriu que em ambientes menores, como uma empresa, por exemplo, ou uma organização, a gente pode desenvolver, a gente pode mudar, a gente pode criar, a gente pode incentivar e a gente pode motivar cultura organizacional. A partir de histórias, a partir de vínculos que se forçosamente se criam, e eu sou um profissional de recursos humanos há muito tempo, há quase 30 anos, e eu sei que essas peças de cultura, elas podem ser ajustadas de modo que a gente crie resultados em termos de comportamentos e crenças. Então, se eu destinar os meus sistemas, basicamente os meus sistemas têm um sistema de meritocracia, por exemplo. O que eu trato como recompensa e reconhecimento e o que eu trato como punição. Isso define comportamento das pessoas. Ou os estereótipos de sucesso. Quem são dentro da organização as pessoas que exemplificam uma história de sucesso, um estereótipo de sucesso. E nós, de recursos humanos, fizemos isso durante toda a nossa trajetória. Só que o mundo hoje é um mundo totalmente diferente de quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos, né? Bom, basicamente, no meu início de trajetória de cultura organizacional, a gente tinha um mundo de similaridades. Era tudo muito padrão, cara. O jeito que as pessoas se vestiam, o jeito que elas falavam, o jeito que elas iam ao trabalho, o dia que elas voltavam do trabalho, os livros que elas liam, o formato de reuniões, os escritórios, era um mundo de similaridades. Hoje a gente vive num mundo de peculiaridades. Antigamente, no início, a gente vivia num mundo de sinergias. Era tudo muito sinérgico. Hoje a gente vive num mundo de antagonismo. Antigamente, eu vivia num mundo onde o coletivo ditava muito da cultura. E hoje os indivíduos são fortalecidos. A cultura digital, ou a cultura da tecnologia hoje, ela basicamente desempodera instituições e empodera indivíduos. Ou seja, as empresas têm cada vez menos força perante o indivíduo, que é dotado de acesso à informação
e de publicação daquilo que ele acredita em termos de comportamento e crenças. Hoje as discussões em termos de cultura, elas transcendem não só esse microcosmo que é uma empresa, mas ela desce até o indivíduo, né? E fiz toda essa introdução aqui para dizer o porquê que benchmarking preguiçoso nesse mundo de antagonismo, nesse mundo de peculiaridade, nesse mundo onde o indivíduo é empoderado, é extremamente perigoso. Por quê? Porque a gente vive numa carência, uma dependência de inovação. A gente vive numa carência de pessoas à frente do tempo delas que abram novos negócios e caminhos, porque as margens dos negócios passados estão cada vez menores. Nessa lógica, eu lembro, e o que me fez refletir sobre essa fala aqui foi um vídeo do Cazuza. Há um tempo atrás eu estava surfando pela internet, aprendendo num novo ecossistema de mídia social, por exemplo, no YouTube, e vi um documentário sobre o rock dos anos 80, e vi uma frase do Cazuza, e o Cazuza me falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Ele disse o seguinte: o Cazuza disse que toda vez que ele ouvia Renato Russo, ou que ele via Renato Russo, e ele consumia Legião Urbana, isso provocava nele uma inveja criativa. E quando você vê Renato Russo, você vê Legião Urbana, e você vê Cazuza, você vê dois ícones de uma época onde tudo era muito parecido, e esses caras se destacavam. E um olhando para o outro não como um benchmarking preguiçoso, mas como uma inveja criativa. A minha provocação é que hoje, no mundo do trabalho, principalmente no mundo da cultura organizacional, onde todo mundo se pergunta como ser inovador, como ter uma cultura que atraia talentos, que retenha talentos, que dê algum impacto social ou algum impacto no ecossistema, por que a gente exerce tanto benchmarking preguiçoso e não inveja criativa? Então, o meu recado para você é: pare com benchmarking e comece com inveja criativa. Mas como é que isso acontece, né? Como é que inveja criativa se traduz na prática? Primeiro, pare de perguntar o que os outros estão fazendo. E essa é meio uma lógica normal no mercado. Pegue os grupos de WhatsApp que você participa, grupos de WhatsApp de recursos humanos, de startups, e você vai ver normalmente alguém que vai perguntar: pessoal, o que vocês estão fazendo em relação a tal assunto? Pessoal, vocês têm uma política assim para compartilhar comigo? Isso você pergunta o porquê, o que as pessoas estão fazendo. Primeira lógica da inveja criativa e não do benchmarking preguiçoso. Pare de prestar atenção no o que as outras empresas estão fazendo e comece a se preocupar no porquê elas estão fazendo. Porque empresas, organizações atuam em momentos diferentes para fazer e ter objetivos e resultados diferentes. Então pare de perguntar o que e comece a se concentrar no porquê. Vou dar um exemplo básico. A Renata vai trazer um case para a gente de onboarding. Cara, por que a gente faz onboarding? Né? Ao invés de perguntar o que você está fazendo em relação ao onboarding, sabe, o porquê que a gente faz onboarding? Simplesmente para as pessoas se sentirem acolhidas. E acolhimento de uma empresa para outra muda totalmente. Segundo ponto, não tenha receio, medo de viver as suas verdades, independente do que o mercado esteja pregando. Porque o benchmarking preguiçoso vai contrapor as suas crenças e valores. Então, antes de ir para o mercado, entender o que o mercado está fazendo, comece a se perguntar por que você quer fazer alguma coisa, antes de ir para o mercado. Minha dica, pare definitivamente de perguntar o que o mercado está fazendo. E outra, tenha em mente que os indivíduos têm crenças prévias, culturas prévias. Vou dar um outro exemplo de benchmarking preguiçoso que a gente faz e que é muito prejudicial às empresas. Copiar modelos americanos de uma cultura americana que não, em alguns momentos não tem relação nenhuma com a cultura brasileira ou a cultura latina, por exemplo. Exemplo, você implantar uma cultura de feedback.
baseado no que o americano faz e como ele se comporta dando feedback, tem pouca ou quase nenhuma relação com o jeito que brasileiro dá feedback. Há uma pesquisa de psicologia social no Brasil, diz que nós brasileiros e os latinos, por exemplo, a gente prefere mentir, olhe bem, brasileiro prefere mentir do que magoar outra pessoa ou colocar em xeque o relacionamento. Já para um americano ou um europeu, mentira, qualquer que seja ela, mesmo que seja pequena, uma white lie é um traço de caráter e você vai ter um problema muito sério. Então, como é que eu copio simplesmente o que se faz no Vale do Silício, o que se faz em empresas americanas, sem se perguntar o porquê é feito lá e como isso deve ser aplicado aqui, né? Por fim, para terminar minha fala, como é que você cria, como é que você evita o benchmarking preguiçoso e incentiva essa inveja criativa? 3 coisas: coragem, autenticidade e perseverança. Nenhuma empresa, nenhuma organização cria uma cultura forte sem coragem para praticar aquilo que acredita e encontrar os seus verdadeiros porquês. Então pare de perguntar o que o mercado faz e comece a refletir no porquê você quer fazer as coisas. Outro, autenticidade. A gente está cheio de estereótipos de cópias mal feitas do Vale do Silício ou dos grandes bolsões de tecnologia. Cópias muito mal feitas. Por quê? Porque não levam em conta a autenticidade do mundo que a gente vive. Nós somos brasileiros, nós somos latinos, nós temos uma cultura que nos fez chegar até aqui. Tem coisas muito boas, nós não precisamos ser cópias mal acabadas do que existe no mercado internacional, muito pelo contrário. E o terceiro ponto é perseverança. Cultura não é feita em curto prazo. Se você quiser resultados pífios e medíocres no curto prazo, simplesmente entre nos grupos e pergunte o que as pessoas estão fazendo. Isso é um benchmarking preguiçoso. Mas se você olhar para o mundo com sagacidade e com inveja criativa, com coragem, com autenticidade, com perseverança, você tem grande chance de construir uma empresa, uma organização que tem uma cultura que ela sim vai ser benchmarking para as outras e não simplesmente viver de benchmarkings preguiçosos. Fica aí o meu recado para a gente conversar depois. Muito obrigado. Ô, Adeildo, começar com Peter Drucker já é subir qualquer régua, né? Então, muito obrigado, muito interessante essa questão da, coragem, autenticidade, perseverança. Eu posso dizer que não falta em você, mas que legal trazer esse ponto de vista de que a própria companhia precisa se desafiar para ter isso, né? Não é uma questão apenas para o colaborador, né? A gente só mostra uma parte do Peter Drucker, cara. A gente mostra que a cultura é importante e esquece dele dizer que empresas que vivem de benchmarking amargam a mediocridade, né? E o que a gente vê hoje nada mais é, em alguns momentos, de cópias mal executadas ou mal implementadas, porque a gente não tem coragem, autenticidade e perseverança para criar uma cultura forte. Assim como uma manchete não traz o conteúdo da matéria, apenas uma frase não vai trazer toda a reflexão do autor. Além disso, é importante que a gente reflita sobre as próprias lentes. Isso foi o que eu mais admirei do teu discurso até aqui. Muito obrigado, Adeildo.